E gravando também. Certo? Então, a gente está mais ou menos em dia, né, com as aulas que a gente está postando também no YouTube, tá? Para vocês poderem visualizar em outro formato, tá? Ontem eu dei uma. Ah, soquei vídeo no canal, por assim dizer. Foram 11, os vídeos da semana, até esse momento. E aí já tem da aula passada, então a parte teórica de ventiladores está lá explicado, hoje a gente vai fazer os exercícios, tá? Então, basicamente o primeiro exercício que ele foi dado para a gente, né? O título, né? Exemplos de problemas de ventiladores. Beleza. Então, o que a gente tem aqui, ó? Primeiro para a gente, temos um ventilador axial, certo? E aí, lembrando, não é ventilador axial? É esse ventilador aqui, ó, certo? Que é o mesmo também desses ventiladores de ambiente. Ele simplesmente pega o fluido e acelera ele para frente. Ele não cria diferenças de pressão elevada. Então ele está falando o seguinte, olha, o ventilador axial opera em uma fábrica, recalcando uma vazão que foi dada para a gente como 10 metros cúbicos por minuto de ar, está a 20 graus Celsius, certo? Deu para a gente a propriedade do ar nessa temperatura, que é quase isso, tá? Eu estou arredondando, acho que estou arredondando para cima, mas está entre 1,1 e 1,2, certo? Quando usado apenas para movimentar o ar ambiente. Então ele não está nem na tubulação, ele está aquele ventilador curioso, que fica te procurando de um lado para o outro, né? Vendo o que tem dentro de casa. Ele opera acelerando o ar ambiente estático, ou seja, o ar está parado, né? Até uma velocidade de 2 metros por segundo. É isso que ele está dizendo que está fazendo. Pede determinar a potência útil, né? E a altura manométrica desenvolvida pelo ventilador. Então, vamos calcular isso. Começando, na verdade, pela altura manométrica, né? Fica mais interessante para a gente. A gente vai calcular ela, depois dela a gente calcula a potência útil. Então, e a potência útil. Então, muito bem. Se ele simplesmente vai acelerar o fluido para frente, e aí, partindo da equação de Tio-Bernoulli, como se a gente não tivesse visto durante a dedução lá no slide, a gente teria, né, as pressões de entrada e saída, P1, P2, sobre o peso específico do ar, mais fator alfa para as velocidades. Eu sei que eu vou cortar isso tudo, mas vamos fazendo, né? A1, que multiplica a velocidade 1, né, elevado ao quadrado, onde essa velocidade 1 é uma velocidade média, então coloca o ênfase para ela, certo? Isso sobre 2 vezes a gravidade, mais o Z1, isso aqui vai ser igual aos mesmos termos para Z2, aos mesmos termos para o outro ponto, né, de operação para a gente. Então, aqui, mais, né? Vai ser, na verdade, menos, né? Porque vai ser o termo da potência do ventilador. Ele é negativo, porque ele vai estar colocando energia para o escoamento. Então, teria energia em 1 mais energia em 2 para chegar na energia, né? Mais energia que o ventilador está colocando no escoamento para chegar nos termos de energia de 2. Então, passando o termo do ventilador para o lado de cá, ele fica negativo. Então, no mesmo formato, né? A gente trabalhou lá para bombas, só que agora ventilador e as perdas de carga localizada e distribuída.
certo? E reorganizando, vou pegar esse formato, né? Pegar o termo do ventilador, passa ele para cá, e os outros termos vou passar para o lado de lá. Então, isto menos Ctrl X. Isto. Esse daqui passa para o lado de cá também negativo. O Z1 também. Então, ficaria nesse formato, né, a expressão para altura manométrica para o ventilador. De uma maneira genérica. Tá? Só brincando com a expressão do Titio Bernoulli aqui para a gente. O que vai acontecer? Pelo que o enunciado formou para a gente, nosso ventiladorzinho, vou tentar pegar a figura aqui. Opa, perdão. Nosso ventiladorzinho, apresentação mesmo. Vou dar um Ctrl C aqui. Isto. Não precisa ser tão grande assim, tá? Só colocar aqui. Quebra em trás do texto. Vou colocar uns desenhos sobre ele. Certo? Esse enunciado não precisa de figura de verdade, não, porque é um ventilador muito simples, né? Então não demanda nada. Então o que esse ventilador vai fazer? Conforme ele gira, certo? Supondo que ele vai estar girando no sentido anti-horário aqui, ele vai pegar a massa de fluido e vai acelerar ele para frente. Então o que ele estaria fazendo seria pegando o fluido que estaria antes dele, vamos marcar aqui um pontinho para ser a parte frontal, que seria o nosso P1, por exemplo. Preenchimento, sem preenchimento, sem contorno. Então, esse aqui seria o nosso ponto 1 aqui, ó. E logo na saída dele, que é a informação que ele dá para a gente vai ter uma velocidade 2. Então, vamos inserir aqui um outro ponto. Formas. Coloca aqui, ó, logo depois dele. Um antes, outro depois. Vou colocar aqui, ó, como se estivesse mais afastado, tá? Vou mexer no nosso ponto 1 aqui também. Tivesse logo aqui na entrada. Não quer subir. Estruturem. Ponto 1 na entrada e o 2 aqui na saída. Formas. Texto. Esse é o nosso 2. Sem preenchimento e sem contorno. Tá? Então temos o ponto 1 aqui, o ponto 2 logo na saída do ventilador. O que vai acontecer? Para esse nosso problema, a gente não vai ter os efeitos compressivos, certo? Porque a pressão antes e depois dele vai ser praticamente a mesma. Então a altura manométrica para a gente, para esse ventilador aqui em específico, ele ficaria dependendo basicamente, né? As pressões 1 e 2 seriam iguais, cancelam. A velocidade em 1 ela é zero, então esse termo aqui zera para a gente, certo? A gente, como é que fala? O ar que está entrando aqui pela parte de baixo, na saída, ele continua na parte de baixo, que está aqui na parte de cima, vai continuar na parte de cima. Então não vai ter variação de altura, porque esse ventilador ele vai estar no horizontal. Esse termo aqui zera, certo? Para esse ventilador aqui em específico, né? A gente pode desconsiderar a perda de carga para ele, porque basicamente ele está atravessando. A parte do fluido que acelera, ela está, como é que fala? As pás vão começar, né, depois daqui do diâmetro do motor, que está logo na sequência dele. Então a gente pode desconsiderar as perdas de carga que apareceriam sobre ele também. Então, basicamente, a altura manométrica para esse nosso exemplo aqui, ele vai depender
da aceleração do fluido. Vai sair de uma velocidade zero, né, até uma velocidade V2 que ele deu para a gente. Então, a altura manométrica para esse ventilador aqui em específico, coloquei né, tem que ser 2 aqui. Ups. Pera aí. Dá liberdade para escrever. Então, a altura manométrica que esse ventilador aqui vai fornecer para a gente vai ser basicamente a velocidade ao quadrado. Então, vai ser uns 2 metros por segundo. Opa! A gente vai levar o quadrado dividido por 2 vezes a gravidade. Pessoal, esse exercício é muito fácil. Sério que vai começar desse jeito mesmo? A gente começa com esse aqui para depois ver a diferença para os outros, tá? E assumindo, né, que vai ser um escoamento turbulento, né? A gente não vai calcular o Reynolds para ele. Lembre que a viscosidade da água, né, ou a maior parte dos escoamentos que a gente tem com água, o escoamento é turbulento, porque a viscosidade da água é 10 a menos 3. Para o ar, a gente começa com a viscosidade de 2 vezes 10 a menos 5. Então vai ser turbulento, tá? Fico preocupado. Porque aí o valor do alfa 2 para a gente vai ser 1. Certo? Porque a gente não tem o diâmetro, né, por onde o ar vai estar passando, a área por onde ele vai estar passando, para a gente calcular o Reynolds de verdade. A gente pode assumir que o escoamento vai ser turbulento. E aí, contas. Então, 2 dividido por 9,81 vai dar 0,23 aqui. Saiu fora do 20,04 aproximadamente, né, metros. Seria a altura manométrica desse ventilador aqui. Tá? E agora que a gente tem essa altura manométrica, e lembra, esse metro aqui é de acordo, né, com o peso específico do fluido que a gente está trabalhando. Então, é metros de ar, tá? Não é metros de água. A altura desse ventilador aqui fornece em milímetros de água ainda é menor ainda, certo? Que é uma relação inversa com as densidades dos fluidos. Tá? Multiplicaria pela densidade do ar, dividido pela da água para chegar na altura em metros de água. Então, a altura manométrica para a gente aqui em metros de ar. E agora que a gente tem ela, a gente calcula, né, a potência útil do ventilador. Não é a potência de acionamento, tá? A gente não tem a eficiência do ventilador em si, mas a potência útil. Então, para a potência útil, deixa eu pegar aqui emprestado, para começar uma nova equação. Potência útil, ela vai ser basicamente o peso específico vezes a vazão volumétrica e vezes, né, a altura manométrica. A altura manométrica a gente tem, a vazão a gente tem, o peso específico é o ar. Então, a 20 graus Celsius ele deu para a gente, né, a densidade dele, com a gravidade a gente chega no peso específico. Então, vai ser a peso específico vai ser 1,2, né, quilogramas por metro cúbico, certo? Que é a densidade, vezes uma gravidade, que eu já vou aproveitar ela daqui, para formar o peso específico para a gente, certo? Vou multiplicar isso pela vazão que foi dada para a gente em... Chama?
em metros cúbicos por minuto. Vou aproveitar ela daqui. E aí a gente chega e multiplica também pela altura manométrica em metros de ar. Tá? Como eu estou utilizando o peso específico do ar, eu multiplico pela altura do ar aqui. Se tivesse convertido isso aqui para alguma coisa em metros coluna de água, tinha que pegar a densidade da água aqui para não te fazer uma conta. Tá? Nada muito estressante. E aí tem que fazer uma pequena troca de unidades, porque aqui tem minuto, né? Para a gente chegar isso aqui em segundo, a gente tem que fazer uma divisão por 60, certo? Porque a cada minuto a gente tem 60 segundos. Então, vamos fazer aqui dentro mesmo. Vai ser 10 sobre 3, aliás, 10 sobre 60, né? Eu tenho metros cúbicos por segundo. Aí fiz a troca de unidade já. E cálculos agora. Então, é 1,2 que multiplica 9,81 vezes... basicamente dividir por 6, né? E vezes 0,204. Fazendo essa continha aqui, ó, a gente vai achar lá uma potência, né, de 0,4 watt. Que é a potência útil do ventilador. O restante da potência que ela está desenvolvendo vai estar associado basicamente a... Como é que chama? Ao deslocamento... Como é que chama? As perdas por atrito mecânicas, perdas por aquecimento e outras coisas assim. Tá? É o motor que teria que ser dentro para o rotor. E o que a gente achou só que o fluido vai estar recebendo. Então, para esse tipo de potência aqui de 0,4 watts, talvez esse ventilador aqui, ó, não fosse, né, mais um indicado para a figura, né? Talvez uma ventoinha qualquer dessa que você liga como fala, no próprio laptop, por exemplo, fica que ventiladorzinho USB, né, soprando um ventinho, certo? Mas só figura é só ilustração para a gente mesmo, tá? Então, o exercício leva o super easy, certo? Onde a gente basicamente pegou as expressões, deduziu, nem precisava, né? Porque a gente já tem elas prontinhas aqui na apresentação. Então, em resumo, inclusive, né? Se é sem variação de pressão para o escoamento, né? A gente seria isso daqui para a potência efetiva, onde esse termo aqui para a gente seria a altura manométrica, em função basicamente da variação da energia cinética. Como ele falou que o ar estava estático na entrada, esse termo da velocidade de 1 foi zero. Tá? Agora vamos para outro exercíciozinho aqui. Ó. Tá? A gente tem um outro tipo de ventilador que vem e fala para a gente, olha, 240 metros cúbicos por minuto, então uma vazão um pouco maior de ar ambiente, que inicialmente está uma pressão de 100 kPa, né, e com as propriedades do ar a 20 graus Celsius, que é o Rho, com 1,2 kg por metro cúbico, e foi dada também a viscosidade para o ar, tá? Essas propriedades foram tiradas para o ar seco, tá? Uma pressão de 1 atmosfera, aproximadamente, a gente pegar essas propriedades aqui. Ele está sendo aspirado por um ventilador centrífugo e recalcado através de um duto horizontal, seção transversal quadrada com 1 metro de aresta, 131 metros de comprimento, uma rugosidade 0,046 milímetros, certo? Que seria da aço comercial. Sabendo que o escoamento através do ventilador pode ser modelado com processo politrópico com n igual a 1, pede para determinar, né, a altura manométrica desenvolvida pelo ventilador, a potência útil do ventilador e qual que é a pressão de saída do ventilador. Eu acho que na verdade está trocado, hein? Tem que calcular essa potência aqui primeiro, depois a pressão primeiro, depois calcular a potência. Vai ficar mais adequado para a gente. Então aqui fica ponto e vírgula, aqui fica ponto, segundo a norma lá das PUC-Minas. Engraçado esse espaçamento aqui. 0,8. 0,8.
Melhor agora, né? Mesmo espaçamento. Certo? Espera para a gente fazer agora o trabalho nosso. E o que a gente vai assumir, né? Nós vamos assumir, já que o ar inicialmente está nessas condições aqui, ele não deu a velocidade inicial para o ar, certo? A gente vai assumir que esse ventilador vai estar na entrada do duto e esse duto vai continuar para a gente. Então, como se fosse um ventilador. Cadê? Cadê? Ele não deu área de entrada para a gente também. Aqui. Ventilador centrífugo. Poderia ser esse pretinho, mas vou pegar um outro melhor. Certo? Esse aqui é mais claro, vai ficar melhor na figura. E antes de jogar ele simplesmente, vou dar uma ditada aqui no desenho, só para a gente ter uma ideia, né, do que o enunciado está falando para a gente. Então tá aqui o ventilador, tá? Certo? Ele vai pegar o ar ambiente aqui, que está parado ao redor dele, vai succionar ele por essa abertura aqui, e na hora que ele estiver enviando pela tubulação chama? Tubulação de recalque, deixa eu aumentar aqui para a gente poder desenhar ela direitinho, né? A gente vai ter aqueles 131 metros de tubo. Então é como se o tubo pegasse, né, daqui e fosse seguindo. E aí teria 1 metro por 1 metro, tá? Tudo bem que aqui na figura ele não está com as mesmas dimensõezinhas aqui, mas não tem importância. Essa figura não foi feita para isso. Então, como se tivesse uma tubulação, né? Ups. Fazer ela em linha aqui para a gente. Formas, não, linha mesmo. Aqui vou marcar. Queria fazer uma coisa assim, ó. Ok. Aqui. Deixa eu melhorar aqui, ó, fazer um quadrado aqui na frente, que vai melhorar. E pelo que a tela está me mostrando, não vai dar certo. Vou aumentar ela aqui. Formas, pá. Vamos aqui. Não vai certo agora. Embaixo. Mais ou menos aqui. E a gente vai ter, né, 1 metro por 1 metro aqui, tubo na horizontal, 131 metros aqui, para dizer o seguinte, olha, aqui na saída, a pressão que a gente vai ter, de PS, né, a própria pressão atmosférica. Vamos reduzir o tamanho desse texto aqui para ficar menor. Estou fazendo um desenho grande, né? Pressão, essa é a pressão de saída. A gente vai ter uma velocidade, e o fluido vai ter escoando aqui, a gente só precisa calcular ela, então vai ter uma velocidade de saída, vai ser a mesma velocidade no duto. Vocês vão ver no duto. Vou reduzir aqui para ficar mais bonitinho.
Que mais? Como é na horizontal, né, a altura de saída vai ser basicamente a mesma coisa. Aqui na entrada, a gente vai ter, né, a pressão de entrada, PE qualquer, né? Isso é igual à própria pressão atmosférica, certo? E uma velocidade de entrada que a gente pode assumir que nessa posição aqui para o fluido ela vai ser zero. Certo? E agora, vamos melhorar um pouquinho e transporta esse desenho aqui para o nosso problema. Deixa eu vir aqui em recortar. Vou cortar aqui. Cortar aqui. Aqui. Aqui, concluído. Ctrl A, Ctrl C. Joga aqui para o nosso problema. Vou jogar aqui embaixo. Vamos reduzir o tamanho, né? Porque não somos dados a excessos. Joga para cá. Quebra automático texto, colocar em frente ao texto. E posso colocar em onde eu quiser. Tá? Então só desenhei aqui para onde que ficaria mais ou menos o tubo, né? Sabendo que a gente tem um ventilador desse tipo aqui centrífugo. Tá? E o que, que vai acontecer para ele? Quando o fluido estiver escoando, né, ele vai sair de uma condição onde ele está estático, aqui a pressão atmosférica, ele vai ser succionado por essa região, então ele vai começar a ser acelerado, vai entrar aqui no ventilador com uma determinada velocidade, na hora que ele estiver saindo, ele vai estar em outras condições aqui, ó, na hora que ele estiver saindo aqui do tubo. Então, o que basicamente a gente vai ter que entender de verdade é que, conforme ele estiver escoando aqui ó, sobre o como é que fala? Sobre a geometria do nosso probleminha aqui, ele vai ter uma variação de pressão entre a entrada e a saída desse ventilador, certo? E a gente vai ter também como é que fala? E a gente vai ter também uma contrapressão aqui, ó, que vai ser criada basicamente pela pressão atmosférica, mais a perda de carga que a gente vai ter nesse trecho reto, para a gente poder avaliar a pressão aqui, ó, tá? Então, neste caso aqui que no CA não fala, qual é a área de entrada do ventilador, pode até tratar desse jeito, né, que a gente teria a velocidade na região de entrada, certo? Pode pensar que a pressão seria a própria pressão atmosférica menos alguma coisinha, né, por conta do efeito da sucção, mas para simplificar, vamos trabalhar com pressão atmosférica aqui mesmo, certo? E... deixa eu ver. É basicamente isso, tá? Podemos assumir essa velocidade igual a zero aqui para a entrada e vamos trabalhar só a velocidade de produto, que é o que o exercício está pedindo para a gente. Temos espaço aqui para poder colocar as equações. Então, o primeiro passo para a gente é pensar o seguinte, é que a altura manométrica para a gente teria basicamente os mesmos termos, só com um pequeno detalhe. Essa diferença de pressão aqui para a gente não vai ser uma pressão menos a outra, porque em função de existirem efeitos compressivos, e eu sei isso porque o enunciado me falou, né, que o escoamento ali é um processo politrópico, então tem efeito de variação de pressão, então esse termo aqui para a gente, ele vai ser substituído, na verdade, cadê, por isso daqui, ó. Esse efeito compressivo, né, aparecendo para o escoamento do ventilador. Certo? No caso, com o processo politrópico com N igual a 1, vamos dizer assim, tudo na horizontal. Vamos simplificar o simplificável, tá?
Aqui eu vou simplificar o termo da altura, né, porque ele está na horizontal. A velocidade em 1 não interessa para a gente, porque ela está sendo adotada como zero. O enunciado está informando isso para a gente. Certo? O que mais? Perda de carga localizada? Até teria, né, aqui na região de entrada. A gente teria, se fosse considerar aqui uma saída submersa, a gente teria. Se a gente for considerar a velocidade, como eu pretendo fazer, a gente não precisa dela. Então, neste caso aqui, a gente não tem nenhum tipo de curvatura, etc. Eu vou desprezar as perdas localizadas, até mesmo porque o enunciado não fala para a gente o que seria essa perda aqui de entrada, certo? Como se fosse a entrada de uma bomba, alguma coisa assim. E aí a perda de carga para a gente ficaria só em função da perda distribuída, certo? Antes de eu fazer isto, vou deixar aqui a expressão como um todo, igual estava antes, certo? E substituindo, né? Aqui na de baixo. Não tem a velocidade de entrada, não tem os termos da diferença de altura, não tem a perda de carga localizada. E esse termo aqui para o processo politrópico com n igual a 1, a gente pode trabalhar ele tanto nesse formato aqui, ó, quanto nesse formato de cá. Um dos dois vai ser o mais útil. Tá? Esse aqui é o efeito da variação da... Me chama? Do efeito compressivo. A gente fez deduções, etc. Né? Por n igual a 1, a gente pode trabalhar assim ou assim. Tanto faz. Tá? Depende de qual informação que a gente vai acabar tendo. Se é em função das temperaturas ou se é em função das pressões. Eu acho que o da temperatura aqui vai ser o mais conveniente para a gente trabalhar, justamente porque ele não fala para a gente, né? Ah, até poderia trabalhar aqui, que teria densidade, né? Peso específico, pressão, densidade, poderia trabalhar tanto assim quanto assado. Então, duas opções. Vou deixar aqui a escolha, né? Se a gente vai trabalhar assim, certo? Ou em função, né, do... utilizar a lei dos gases. Que no caso aqui eu tenho a temperatura de entrada, né? O R é o R do ar, então ele é tabelado para a gente. A pressão e o volume específico eu tenho também, então eu tenho a pressão de entrada, o peso específico é a densidade, é o inverso dela, certo? É só pegar aqui e passar aqui para baixo com o peso específico de entrada. Eu vim aqui e escrevi assim, ó. Junta peso específico é o inverso da densidade aqui embaixo. Só tipo de construção, vou escrever aqui primeiro, certo? Depois eu venho aqui e junto esses dois termos e vou formar o peso específico para um. De entrada, né? Então pode ser assim ou pode ser assim, tanto faz para a gente fazer o cálculo. Certo? E aí depois é só a lei dos gases. Tudo bem. O que interessa para a gente? Quando a gente fez a dedução, né, para o ventilador, a gente pegou, né, no processo de compressão, né, o que estava acontecendo na entrada do ventilador para a saída do ventilador. Então, entre a entrada do ventilador, que seria a região de sucção, para a região de recalque, né, essa pressão que a gente vai ter de saída não é essa pressão aqui, ó. Ela vai ser a pressão na saída do ventilador. Então, eu preciso saber que pressão que a gente vai ter nessa seção aqui, ó, que eu vou chamar ela de pressão 2. Como está aqui, ó, por exemplo. Eu teria uma pressão 1, que seria a pressão de entrada aqui, e uma pressão 2 seria essa outra pressão aqui. Então, vamos desenhar isso aqui para a gente, layout.
inserir, o que eu vou inserir no desenho, então vem aqui, formas. Vou botar um pontinho aqui, ó. Vou colocar em vermelho, não. Em vermelho para chamar mais atenção para a gente. Certo? Deixa ele vermelho sim, vou inserir uma caixinha de texto também. E aqui para a gente seria a pressão 1. Vamos tirar o contorno, vamos tirar o preenchimento, de aproximar do ponto. Aqui seria o nosso P1 que a gente estaria trabalhando aqui, certo? E aqui logo na saída do ventilador a gente teria o nosso P2. Certo? Localizar ou entender isso aqui já é 90% do problema feito, tá? Preenchimento vermelhinho. Seria outra caixa de texto. Para escrever aqui, ó, P2. P2. Sem preenchimento, sem contorno de forma. Por cima, tá aqui, ó. Então, P1, P2, no caso, para a gente vai considerar, né, que o P1 vai ser igual à pressão de entrada para a gente, ele não fala sobre nenhuma perda de carga que a gente teria aqui na região de sucção, certo? Teria uma perda de entrada? Teria. A gente pode avaliar? Podemos. Então, vamos. Para não ficar, aí consideraria como uma perda localizada, né, para a região de sucção. Então, eu vou acrescentá-la aqui só para ficar mais completinho o nosso exercício. Então, uma perda localizada. E uma perda localizada aqui como sendo só a entrada. Tá? E aí eu preciso, né, encontrar qual que seria a pressão em 1 e qual que seria a pressão em 2. Então, para a gente fazer os cálculos, tá? Então vamos dizer o seguinte, ó, pressão em 1 seria a pressão aqui na sucção, ela basicamente seria, né, a pressão que a gente teria na entrada, seria o PE para a gente. Deixa eu colocar em... Certo? Só que na hora que ele entrou aqui, ele teve a perda de carga. Então, a perda de carga localizada, que vai ser uma perda de carga. Vamos ver aqui, vai ser positivo ou negativo? Vai ser negativo. Sabe que eu vou ter uma pressão aqui, a perda de carga vai vindo logo para cá. Sim? Não. Pressão em 1, pressão em 2, a perda de carga aqui, positivo. Mais essa perda de carga aqui. Hum, hum. Isso mesmo. Mais uma perda de carga localizada, porque se a perda lá na entrada, tipo submersa. Uma perda de carga localizada, né, para a sucção. Para a gente avaliar isso aqui. E, claro, né, aqui a gente já teria alguma movimentação do fluido, então teria também o efeito da velocidade. Então, vamos colocar aqui, ó, essa aceleração aqui para o fluido também. Certo? Como seria, né, a mesma expressão de Bernoulli, só que vindo aqui do ambiente até esse ponto 1, que seria o ponto de entrada, eu teria o peso específico dividindo esse termo daqui, e aí como eu pego ali o daqui e passaria para cá multiplicando, ele viria, né, multiplicando esses dois termos aqui para a gente. Então, vou colocar aqui em evidência e peso específico aqui da região de entrada.
Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que só. Não tem perda de carga distribuída, não tem variação de altura, né? Que o ar está vindo aqui, vai vir para cá, o que está mais para cima vai compensar o que está mais para baixo na hora de succionar. Seria esse termo aqui para a gente calcular a pressão em 1. Para a gente avaliar a pressão em 2, eu vou pegar de uma outra pressão que eu vou conhecer, que vai ser a pressão de saída, certo? E aí, perdão, pressão em 2 vai ser a pressão de saída, que é a pressão ambiente também para a gente. Era aí, Ctrl X, Ctrl V, tá? Vai ser pressão de saída. E o que vai acontecer? Essa pressão de saída para a gente faria o papel no Bernoulli, né? Pressão 2, enquanto aqui na saída a gente teria pressão 1. Então, o termo, né, da perda de carga, para a gente ver se a perda de carga, no caso, distribuída, né, ao longo da região de recalque, que é o que a gente vai ter aqui para frente. E vamos dizer aqui, ó, como eu vou estar considerando que a saída aqui a gente teria, vamos dizer assim, aqui nessa seção transversal eu teria uma velocidade de AV2, certo? E aqui, ó, nessa saída eu vou ter a mesma velocidade. Para a gente, a velocidade não mudaria aqui, mas eu teria uma perda de carga localizada na sucção, que seria basicamente perdão, a perda de carga no recalque seria aqui na saída, como saída submersa. Vou colocar aqui para sucção, que seria o termo de entrada. E aqui na saída, teria que considerar como saída submersa na atmosfera. Certo? Então tem uma entrada, tem uma saída, tem a perda de carga relacionada ao escoamento aqui, que seria a parte da distribuída. Certo? Que dá opções para a gente. Nós trabalhar a altura manométrica como um todo, né, para o escoamento ou para a instalação, a gente vai ter o efeito compressivo, que estaria representado aqui. A gente pode, né, ou representar, né, a perda de carga de saída submersa aqui, aqui como se a gente estivesse perdendo, né, o ar, e aí o efeito, né, da aceleração ele ficaria compensado por essa perda de carga na saída, como submersa, e a gente consideraria ela. Então, poderia ser assim, né, para a gente não desvirtuar essas perdas de carga aqui para a altura manométrica total. Então, seria aqui, nesse termo não ia aparecer. E seria só o termo da aceleração aqui do ar, para ele poder entrar. Aqui na saída eu já vou ter a mesma velocidade V2, aqui eu tenho a mesma velocidade, mas considerei a perda de carga. Basicamente isso. Então, eu estou pegando de pontos diferentes do escoamento, daqui de pressão atmosférica para pressão atmosférica, já que próximo ao próprio ar, uma velocidade de produto. Então, pode deixar aqui, ó, eu não contabilizo, né, na perda de carga distribuída aqui, ó, o efeito da saída submersa. Considero a própria velocidade do duto para eu manter essa velocidade aqui, certo? Pode ser esse caminho ou considera a saída submersa, essa velocidade aqui, ó, ela soma porque eu já estou avaliando, né, o ponto de saída cá na saída, então não teria velocidade do duto. Então, como fazer? Vou fazer assim, ó. Pitch screen. Vem aqui. Joga a figura inteira. Soma com a velocidade de saída. Pega a figura, Ctrl C, volta com ela para cá. Tá? Não vamos precisar mais dos pontos. Because now. Certo? A discussão é só se eu vou considerar a velocidade de saída ou se eu vou considerar a perda de energia cinética que o fluido tem na saída. Vou colocar aqui em frente ao texto. Certo? Estou optando aqui em
manter as perdas de cargas iguais. Certo? Mantendo as perdas de cargas iguais, esse termo aqui não vai existir. Então, vou ter uma de recalque, distribuído, uma recalculados, que seria a saída submersa, ok. Então, seria essa maneira aqui para a gente poder calcular, né, a altura manométrica para o ventilador. Tá? Porque para a nossa instalação como um todo aqui, como vai ter efeito compressivo, eu preciso saber dessas expressões de entrada e saída, quanto que elas vão variar. Tá? Então, antes de eu calcular isso tudo aqui, ó, a altura manométrica, eu vou avaliar esses efeitos das pressões aqui. Tá? Fatalmente, né, a perda de carga distribuída vai ser a mesma aqui para a altura manométrica que a gente vai acabar utilizando. Tá? A gente está só calculando as pressões no meio do caminho aqui. Então, eu montei ponto 2 agora, vou colocar só como V ao quadrado, ou V médio ao quadrado. Ctrl C, Ctrl V, quadrado. Inserir só o fator alfa aqui, que não vai ter numeração. Ctrl X. Ah, nem precisa, isso é energia cinética mesmo. Não precisa. Precisa. Eu sei que vai ser turbulento, né? Mas precisa ficar aqui. Tudo bem. Vamos calcular as pressões agora. Tá? Ou, na verdade, vamos calcular as perdas de carga. Para a parte de entrada, essas velocidades médias que a gente vai ter para o escoamento. Me ajuda aí. X. Essa velocidade média que o fluido vai estar escoando para a gente vai ser basicamente dada em função da vazão que a gente tem, que são esses 240 metros cúbicos por minuto, né? Dividido pela área do tubo. Como o tubo para a gente ele é um quadrado, né, de seção transversal, a gente vai pegar essa vazão que foi dada como vazão volumétrica para a gente e dividir pela área por onde o fluido vai poder escoar. Certo? Então, basicamente, vai ser a vazão de 240 metros cúbicos por minuto dividido pela área, que ele fala que é uma seção quadrada, né, com 1 metro de aresta. Então, a área para a gente vai ser de 1 metro quadrado. Sem medo de errar. Tá? E aí, pequena transformada de unidade aqui para a gente. Como eu tenho aqui em minuto, a unidade aqui do tempo, eu vou transformar em segundos. Chega, vem cá de novo, né? Pega para cada 1 minuto, a gente tem 60 segundos e continhas à parte. Então vai dar 240 por 60, né? Ou basicamente, né, 4 metros por segundo. Isso mesmo. Essa vai ser a nossa velocidade. Tá? E para a gente calcular o Reynolds, para saber se é um escoamento laminar ou turbulento, e permitir para a gente calcular o fator de atrito, a gente tem que ficar atento com um detalhe. A nossa seção não é um duto circular, ele é um duto quadrado. Então, eu vou ter que trabalhar o que a gente chama de diâmetro hidráulico para poder avaliar o Reynolds. Certo? Tem gente que vê isso aí bem visto lá na mecânica dos fluidos, tem gente que às vezes passa por cima disso, só vê escoamento em duto circular. Quando a gente não tem o escoamento em duto circular, só mostrar aqui para vocês, não falar que eu estou inventando isso da minha cabeça. Tem muita gente que às vezes acredita que eu estou meio maluco. Vou pegar ali, ó, livro do Fox, que é a introdução à mecânica dos fluidos, tá? Vamos no índice dele. Esse pessoal para no capítulo 8 e isso aí, o duto é só circular. Quando o programa deixar,
E escoamento interno, viscoso e incompressível, que é o capítulo 8, certo? Vou abrir aqui, ó. Característica de escoamento interno, laminar completamente desenvolvido. Vou abrir aqui mais, né? Em tubos. Em tubos. Placas paralelas, em tubos, em tubos, em tubos. Cadê aqui? Não. As placas estacionárias. Tubos e dutos. Calma aí que subiu. Escoamentos em tubos e dutos. Vai falando para a gente como que a gente calcula a diferença entre esse escoamento laminar. Ah, nem tá falando aqui. Cadê de não circular aqui no livro do Fox? Poxa. Poxa. Eu não quero externo. Vai ficar legal. Vamos pegar o de transferência de calor, que lá tá mais claro o texto. Tá? Eu sei que às vezes tem gente que não viu, mas só vou pegar aqui. Ó. Introdução, convecção. Nível 6, né? Escoamento interno. Escoamento turbulento em tubos circulares e tubos não circulares, tá? Quando a gente tem um tubo que não é circular, a gente acaba tratando, né, o número de Reynolds não em função só do diâmetro hidráulico. Ele tem que representar, né, diferentes seções transversais, e para essas diferentes seções transversais, o diâmetro que a gente utiliza para poder avaliar o Reynolds é o diâmetro hidráulico, certo? Ele é basicamente 4 vezes a área transversal dividido pelo perímetro. O nosso, vamos dizer assim, a nossa seção transversal é basicamente uma seção quadrada, certo? Então, para a gente avaliar, né, o diâmetro hidráulico, para avaliar fator de atrito e outras coisas assim, a gente tem que trabalhar um Reynolds, né, calculado em função do diâmetro hidráulico. A gente vai mostrar agora, tá? Então, vamos pegar aqui de qualquer lugar. O diâmetro hidráulico para a gente, ele vai ser 4 vezes, né, a área transversal do escoamento, dividido pelo perímetro. Então, basicamente, o que a gente vai ter? A área transversal, por onde o fluido vai poder escoar, é essa área quadrada aqui, ó, de 1 metro por 1 metro. Então, eu vou ter 1 metro quadrado, simplesmente. Essa é a área por onde o fluido efetivamente vai estar escoando. Então, um sinalzinho de vezes aqui, para ficar bonito. Me ajuda aí, computador. Aqui. Sinalzinho de vezes. Enquanto o perímetro, para a gente, vai ser o perímetro da seção transversal, onde eu vou somar, né, todos os ladinhos que ela vai ter. Como é um quadrado, ela vai ter uma aresta, duas arestas, três arestas, quatro arestas. Tá? Então, eu vou ter, basicamente, né, 1 metro mais 1 metro mais 1 metro mais 1 metro.
Pessoal, por que você não colocou 4 metros de uma vez? Para frisar, né, que é o perímetro mesmo, então é a soma de lados, tá? Esse mesmo tipo de coisa que acontece, por exemplo, se tiver um tubo, né, onde o fluido não está escoando, né, até o final dele. Então, como se fosse só um escoamento tá dentro do tubo, né, só que só até metade, uma coisa assim. Ó. Tem lá fluido escoando dentro do tubo, né? Só que o seu fluido ele não vai até o topo do fluido, vai até o topo do tubo, né? Ele vem só mais ou menos até aqui, ó. Certo? E aí, em função de você não ter tudo ocupado, né? Tem que trabalhar o diâmetro hidráulico para avaliar a perda de carga para ele também. E outros tipos de tubulações, né? Tubo no interior de outro tubo, etc. Então, coisa do tipo. Então, eu teria 4, né? Dividir por 4 aqui também, então vai simplificar, vai ficar com um, né? Dividido por 1 metro, né? Dividido por um. Então vai dar de novo 1 metro para a gente como diâmetro hidráulico. Tá? Isso por seção em quadrado. E se isso aqui é meu diâmetro hidráulico, eu venho e calculo Reynolds para ver se o escoamento é laminar ou turbulento. Provavelmente vai dar turbulento. Então vai ser o Reynolds, certo? Para o diâmetro hidráulico. Ele vai ser densidade vezes a velocidade média, diâmetro hidráulico, sobre, né, a viscosidade do fluido. Então, para a gente, ele vai ser densidade ele deu como 1,2 quilogramas por metro cúbico o ar, certo? Velocidade para a gente é 4 metros por segundo. Vai estar multiplicando, né, o diâmetro hidráulico para a gente, que é 1 metro, dividido pela viscosidade, que é um número esquisito. Vamos ver aqui. É 9,81 vezes 10 menos 5 Pascal vezes segundo, pega a unidade também, para a gente poder fazer a conta. Aqui ó, eu tenho quilograma vezes metro por segundo e dividido por segundo. Então é como se tivesse, né, massa vezes aceleração, que vai dar newton para a gente, certo? Esse newton, né, que vai estar dividido por metro cúbico. Na hora que eu juntar ele com esse metro aqui, fica newton por metro quadrado, que vai dar pascal. Então eu cancelo pascal com pascal, vai dar um número adimensional como o Reynolds precisa ser. Então é só fazer a conta. É 1,2 vezes 4 dividido por 1,91, né, e vezes um 10 elevado à quinta. Então vai dar para a gente 251.308 para o Rendes, 308,9, então vou deixar um 9 aqui, bonitinho, arredondado para cima, certo? E esse valor para a gente, por ele ser maior que 2.300, a gente já vai considerar que é um escoamento turbulento. Pessoal, não é 4.000 não, é 4.000 para tubo circular. Para essas seções transversais aqui diferentes, né, ou que a gente tem que trabalhar o diâmetro hidráulico, qualquer range maior que 2.300 já é escoamento turbulento. Vamos descer aqui. Pá, 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 pá. Cadê? Espera chegar no final para poder falar isso? Não. Subir aqui em cima. Tubos não circulares, dá o diâmetro hidráulico, é isso aqui. Ó. Qualquer range maior que 300, a gente já considera que o escoamento já vai ser turbulento. Tá? Então, maior que 2.300, turbulento. Se fosse menor, já seria imediatamente laminar.
Então, se é esse o nosso range aqui, a gente vai poder calcular agora a perda de carga e vamos utilizar na equação do Colebrook. Então, vamos pegar lá a rugosidade por diâmetro. Então, rugosidade pelo diâmetro, que no caso é o nosso diâmetro hidráulico. Então vai ser lá o 0,0046, tem um zero a mais aqui, né? Milímetros. Nós vamos dividir ele aqui, metro. Isso mesmo. Ou seja, aquele 1 metro vai dar para a gente 1000 milímetros. Então, esse termo daqui, ó, vai dar para a gente, deixa eu ver aí, 4,6 vezes 10 a menos 5. Essa é a nossa rugosidade por diâmetro. E agora a gente pega a equação do Colebrook. Então, comecemos a inserir. Vai dar certo. O fator de atrito vai ser igual, abre colchete, menos 2 log rugosidade por diâmetro, dividido por 3,7, mais os 2,51, dividido pelo range do diâmetro hidráulico, que multiplica, né, a raiz, fator de atrito, isso tudo aqui, né, elevado a menos 2. Pranosco, a gente vai ter este valor por rugosidade relativa, Ctrl X, ups, sumir ali. O nosso range é este valor aqui. Então, falta a gente supor, né, valores do fator de atrito. E vamos chutar valores. Certo? O primeiro valor que eu vou chutar vai ser um valor já mais baixo. Jogar um 0,10 aqui e ver quanto que eu vou achar. Porque esse efeito aqui do rugosidade relativa muito baixa, né, ele já vai jogar o fator de atrito com um valor pequeno, né, e um range baixo assim, de 250 mil, não vai fazer ele ficar maior. Então, bora lá. Equation vai dar pra gente menos 2, menos, multiplica log. Isso. De 4,6 vezes 10 eleva a menos 5. Isso a gente divide por 3,7. Mais 2,51. Vai estar dividido por 251,309. Que multiplica a raiz 0,01. Pega isso tudo aqui. Eleva a menos 2. Então, o valor que eu achei com esse 0,10 aqui deu 0,16. E aí, tentando de novo. Pessoal, posso usar o Apple de Mood? Pode.
na mesma. Próximo valor, usando 0,16. Já vai dar 15,3. Então, no próximo já vai dar o valor correto. Sim. Eu faço com 15, dá 15,4, então continua 15. Beleza. Achamos aí o fator de atrito, depois de algumas interações. E agora que a gente tem ele, a gente pode calcular P de carga localizada, P de carga distribuída, certo? Vamos começar aqui, ó, pelo P de carga, a gente vai ter lá no recalque. P de carga vai depender basicamente, né, do fator de atrito, do comprimento que a gente vai ter dividido pelo diâmetro hidráulico. E da velocidade ao quadrado sobre 2G. A gente não calculou ela ainda, né? Desleixo. Se isso é isso, né? Velocidade ao quadrado sobre 2G para a gente, ela vai ser 4 eleva ao quadrado, divide por 2, que multiplica 9,81, vai dar 0,815. O resto é 4, 9 e 4, então vai dar isso aqui em metros. E eu vou pegar esse valor aqui para poder fazer a substituição lá depois. Aqui eu vou ter, né, o 0,015 aqui, que vai multiplicar, né, a razão do nosso comprimento é 131 metros pelo diâmetro hidráulico, que é 1 metro só. E a gente multiplica, né, pela velocidade quadrado sobre 2G. Então, contas à parte, vai dar isto, 0,015 vezes 131 vezes 0,815. Arredondando vai dar 1,61 alguma coisa, 1,60 metros, metros de ar para essa perda de carga localizada aqui, distribuída aí. E no caso da perda de carga localizada, vamos pegar aqui para entrada, tá? Manter, para depois a gente poder fazer os cálculos todos. Deixa eu calcular de entrada primeiro. Inverta a ordem, não faz diferença. Vai ser só o K da entrada. Esse K para a gente, como ele... Vou mostrar aqui no desenho, né? Tentei um arredondamento aqui, mas vamos adotar ele desse jeito não. Ele não vai se estender para fora. A gente vai assumir aqui para a região de entrada, né? A gente vai ter uma entrada tipo borda viva. Tá? Porque eu não sei esses raios aqui, não foi dado pelo enunciado, tá? Mas tem um arredondamento aqui, ó, para reduzir perda de carga. Tudo que pode reduzir perda, né, para ventilador acaba sendo utilizado. Certo? Pelo tamanho da geometria ser maior, tipo de coisa. Então, vou adotar um K aqui do tipo roda viva. Certo? Que vai multiplicar a velocidade ao quadrado sobre 2G. Então, vai dar para a gente
0,5, que é o K borda viva, vezes esse valor aqui, que é a velocidade quadrada sobre 2g. Então vai dar o 0,185, né, dividido 2. Vai dar aproximadamente, né, 0,41 metros de ar novamente, tá? E aí vamos pegar aqui, ó, o recalque, né, a saída submersa. Que vai ser igual ao K, velocidade quadrada sobre 2g, onde o K agora vai ser a saída submersa. E no caso da saída submersa, esse K aqui é igual ao próprio alfa. Então, seria uma coisa assim. Como o escoamento é turbulento, né, o alfa é igual a 1. Então, basicamente, a gente teria 1 que multiplica, né? 0,815. Então, vai dar 0,815 metros. Vou arredondar ele aqui para ficar com essas perdas todas com duas casas, tá? Basicamente isso. E só por isso. E agora que eu tenho essas perdas aqui, o que eu vou fazer? Vou utilizar elas para calcular quem vai ser a minha pressão em 1 e quem vai ser a pressão em 2. Então, salto uma linha aqui, só para ficar mais bonitinho. Então a gente vai ter, a pressão de entrada, que é a própria pressão atmosférica. Então, ele deu alguma informação para a gente, 100 kPa, então foi dada essa pressão atmosférica. Então, 100 mil pascal. Na hora que eu juntar, né, com o peso específico do ar, que é 1,2 kg por metro cúbico, multiplicar pela gravidade, 9,81 metros por segundo ao quadrado. Depois multiplicar isso, né? Pela variação da energia cinética que o fluido ia ter, que é os 0,815, né? O 1 vezes ele. Mais a sucção na entrada, que seria esse 0,41 aqui. A gente vai achar lá. Ai. 100 mil mais 1,2 multiplica 9,81 e vezes 0,185 mais 0,41. Aí vamos achar aqui, ó, 100.014,42 alguma coisa. Pascal, certo? Para a pressão em 1. Para a pressão em 2, não, tem uma coisa errada aqui. Essa pressão na entrada deveria ser menor, não? Está succionando, tem a pressão em 1 aqui, ele vem para cá com pressão em 2. E a pressão tem que reduzir. Porque é uma sucção. Então, o caminho de escoamento é daqui para cá. Seria isso aqui, né?
Ah, tá. É isso mesmo. Negativo, tá? Esses termos todos aqui veria você ter a pressão em um que seria o equivalente, né, na equação de Bernoulli para o ponto 2. Eu estou indo aqui do ambiente para um. Então, do ambiente estaria os termos de um aqui, do termo de 2 aí sim, eu tenho a velocidade, que apareceria aqui, e eu teria os termos da perda de carga aparecendo aqui. Então, este sinal fica negativo para a gente, e aqui em 2 a gente mantém positivo, que o escoamento está vindo do ponto que a gente quer analisar a pressão para o ponto de carga. Então, tem um sinalzinho negativo aqui, ó, para aumentar isso. Então, só alterar aqui, né? Tudo vezes com mais fácil. Então, vai dar 1,23985,58 Pascal. Aqueles 14,42 ficaram negativos, né? E agora aqui o termo da pressão em 2. A gente vai ter a pressão de saída. Aproveitar aqui o formato, né? E agora vamos chamar o peso específico, então positivo aqui, 1,2 peso específico, perda de carga localizada, distribuída, né? Vamos ser lá o 0,41 metro, não, do recalque, que é isso aqui, certo? Ficou um a mais aqui na loucura, mais a perda de carga aqui na recalque saída submersa, 0,82. E contas. Vamos ter os mesmos 100 mil. Agora mais, né? 1,2 vezes 9,81 multiplica 1,6 mais 0,8382. Então vai dar para a gente 100.028,49 Pascal. Ficou meio grande. Se dá para melhorar. Não tem jeito. Então achamos aqui o P2, já temos o P1. Então agora a gente começa a pensar em calcular, né, essa altura manométrica aqui. Aí temos opções de trabalhar por aqui ou por cá, tudo faz. Vou pegar pela temperatura aqui, que é mais comum. E aí, ó, opa, Ctrl Z. Pode ser por aqui mesmo. Então, aliás, nem preciso, né? As perdas de carga aqui que eu estou avaliando entre entrada e saída do ventilador. Então não vai ter perda de carga. Altura manométrica para aí, gente, ficar só em função disso aqui, ó. Ou isso aqui. Uma coisa aqui para instalação.
certo? Ficaria assim, porque efeito da variação da energia cinética, a gente já calculou quando a gente usou, né, as pressões da entrada e na saída. Assumindo que as velocidades vão ser as mesmas, né, a gente fica basicamente com essas expressõezinhas aqui, ó. Essas variações aqui de pressão. Então, ou é por aqui ou é por aqui. Aqui seria toda a instalação. De onde que eu estou pegando os pontos 1 e 2. Como eu peguei logo na entrada e na saída e já considerei as velocidades aqui, não vai ter as velocidades, vão ser essas expressões. Então a expressão é essa aqui mesmo. Descemos. Vamos deixar aqui. Para a gente poder fazer o cálculo. Vou pegar por aqui, onde a pressão em 1 é aquele 100.000 Pascal. O peso específico, né, é esse valor aqui. Na entrada, eu não sei ele na saída. A pressão em 2 é este valor aqui. A pressão em 1 é este valor aqui. Tira assim, né? A gente calcula. Altura manométrica sobre o ventilador. 100.000 divide por 1,2 vezes 9,81. Depois multiplicando pelo logaritmo neperiano. Logaritmo neperiano. Quanto foi? 100.028,49 divide por 999,85,58. E vamos ter aqui 3,64 aproximadamente, que é 3,6448, né? Metros de ar, tá? Uma maneira de a gente trabalhar. A outra, né, poderia ser em função, né, basicamente da lei dos gases, para a gente poder trabalhar. Vou aproveitar o que é possível aproveitar. Outra expressão. Então seria aqui, ops. Só mostrar que vai dar a mesma coisa, tá? Então, 1 sobre a gravidade. A gravidade já vai estar aqui dividindo. Nossa, que horrível. Nem reparei que era assim. X, Ctrl V. Pega o termo inteiro, né? Ctrl C, Ctrl V. Aqui, idem. V. Aí o R para o ar, ele é 0,287. Pega o livro de termodinâmica, tá? Só para relembrar, apêndices, peso molecular, propriedades críticas, água, ar, a massa molar é esta.
Avaliando propriedades. Número de gás ideal. Tinha uma tabelinha aqui, perdido. Deixa eu pegar aqui então. Aulas. Eu só não quero fazer a conta. Termodinâmica. Acho que é 0,287 kJ por quilograma. R específico para o ar é 0,287 kJ por quilograma Kelvin. Tá aqui, ó. Que pega a constante dos gases e divide pela massa molar do fluido. Então, kilojoule por quilograma Kelvin. Ups, não. Voltar isso daqui. Jesus Christ. Ctrl V. Isso aqui pra cá. Estava alterando errado. 1 sobre a gravidade. O R pra gente agora sim aqui, ó, 0,287 quilojoules por quilograma Kelvin. Vai estar multiplicando a temperatura. Eu tenho que entrar obrigatoriamente com essa temperatura em Kelvin, tá? Ele falou pra gente que a temperatura era de 20 graus Celsius. Então, vamos colocar isso. 20 graus Celsius mais 273 vai dar 293 Kelvin. Vezes o logaritmo das diferenças de pressão. E aí, se essa temperatura estiver adequada, né, para o nosso problema, deveria dar o mesmo valor. Senão é problema do enunciado, tá? E eu que fiz o enunciado, então eu sei que vai estar. Vamos ver. A gente está 0,287 vezes 293 embaixo. Tá? Tem um pequeno detalhe aqui, ó, se eu entrar com o valor em kJ, a saída de pressão que eu vou obter aqui vai ser alguma coisa quilopascal, tá? Então, eu vou deixar aqui ó, em joule. E aí, ó, esse joule aqui vai virar newton vezes metro, que eu posso cancelar com esse metro por segundo ao quadrado, vai ficar quilograma, certo? E 1 metro sobrando. Esse quilograma vai cancelar com de cá, vai ter esse Kelvin cancelando com Kelvin, e no finalzinho vou ter metro como unidade final.
Então é achar em quilômetros. Não faria muito sentido para a gente. E tá dando 3,68 aproximadamente, tá? Isso provavelmente é falha minha para avaliar as temperaturas aqui. Deve ser uma temperatura um pouco mais baixa, então erro de truncamento. Tá? Na hora de. Não, tem que erro de truncamento aqui não, mas provavelmente erro de truncamento aqui na densidade, tá? A densidade do ar a 20 graus Celsius não é exatamente 1,2. É 1,1 alguma coisa, tá? Então tá, o erro mesmo tá mais ou menos aqui, ó. Essa densidade aqui do fluido, porque não é exatamente 1,2, não, é menos. É 1,8 alguma coisa, e na hora que você trabalha com lei dos gases, né, ele vai direto no ponto. Tá? Então, o valor mais adequado seria esse aqui de cima, de baixo a gente tem uma aproximação da propriedade aqui. Isso é a altura manométrica. Pressão de saída no ventilador a gente tem, já calculamos, né? Falta só a potência útil, que é basicamente pegar, né, a vazão e multiplicar pelo peso específico e pela altura manométrica. Então, cadê? Peso específico aqui. A vazão para a gente. Ele falou que vão ser 240, né, metros cúbicos por segundo. Já tem a divisão aqui por 60 para fazer para metro cúbico por segundo aqui. A gente pega a altura agora em metros. 3,64 metros de coluna de ar. Então, quantas? 1,2. Vou trabalhar o 68, tá? O outro aqui funciona, é só questão de truncamento mesmo. E truncamento mesmo na viscosidade, na densidade que foi fornecida para a gente. Ela não é a correta, ela é aproximada. Então vai dar esse 1,2 vezes 9,81 vezes, né? 240 por 60 vai dar 4 vezes 3,68. Vai dar 173,29 watts, certo? Então, as potências ficam bem menores que as das bombas, tá? Por conta do peso específico, né? Vai ser bem menor. Às vezes a velocidade fica mais elevada. E as perdas de carga, né, elas vão ficando mais tricky. Justamente porque para cada instalação a gente vai ter um formato diferente para a tubulação. Tá? E aí a gente tem que analisar com bastante cuidado, com bastante carinho, cada uma delas para a gente não ter problemas. Tá? Salvando aqui. 2012. Máquinas hidráulicas. Para a gente poder postar para vocês. Gente, alguma dúvida nesse exercício? Vocês ficaram caladinhos a aula inteira, não perguntaram nada. Durante a aula só o Vitor deu bom dia, né? O pessoal começou antes, dar bom dia antes da aula, assim que entrar. Estou com uma dúvida em relação aos exercícios da teoria multidimensional. Posso perguntar agora ou o senhor prefere que eu mande mensagem no Canvas? Pode perguntar agora. Mas nesse de agora não tem dúvida não, né? Vou abrindo aqui então. Já está o Canvas aqui aberto, beleza. Tarefa, arquivo, novo arquivo. Já aproveita enquanto você vai pensando na sua dúvida, tá? Eu já vou colocando nesses exercícios, nesses exemplos, né? De. Opa! Desejo de ventiladores. E adicionar. Bem lento, né?
Ah, esse aqui. Ups. Para com isso. Ah, tem que fechar aqui porque tá difícil. Tá saindo, né, da tela do vocês. Ao invés de 2, deve ser o 2 menos o 2. Problema 2, vamos ver aqui. Só aumentar aqui. O W2 seria aqui pra gente. Ah, tá. Seria, na verdade, o 2 menos o seu 2, tá? Vou fazer o conta aqui do W2, tá? E seu 2 menos o seu 2. Eu deixei aqui, provavelmente que eu peguei, dei um Ctrl C, Ctrl V de outro, tá? Sendo o problema 2. Vou pegar aqui, aproveitar com a coisa aberta. Aulas. Pandemia 2002. Vamos ver aqui. Práticas, máquinas hidráulicas. E são exemplos de captação 2. Exemplo 3 e 4. É dos problemas propostos ou do exemplo? Aqui. Exemplo de ventiladores. Não, 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 não. Esse é o segundo nosso aqui, né? Porque aqui, ó, tudo bem, é que é só o triângulo retângulo, a gente não tem o termo do CO2, mas aqui a gente precisa sim do termo do CO2. Estou descendo até aqui, o W2 vai ser o 2, né, menos o CO2. Então, CO2 é 17 alguma coisa, o 2 é 21. Então, o 2 menos o CO2 é os 4,57 aqui, ó. Então fica diferente mesmo. Ah, o 2 fica pequenininho? Do que? Então, abre lá a raiz. Aí eu conserto lá e posto para vocês. Use, clear, equation, raiz de 4,57 eleva ao quadrado, mais 2,64 eleva ao quadrado. E vai dar para a gente... Com certeza não vai ser isso. Deixa eu limpar. Equation. Acho que esqueci uma vírgula para trás. 4,57 eleva ao quadrado. Mais 2,64 eleva ao quadrado. Tira a raiz. Vai dar aqui a 5,27. Achou mais alguma coisa? C2. C2, seu 2 mesmo, mas o termo CM2. Salvar aqui, que eu coloco de novo para vocês. Ui. E aqui, como que faz a letra C? Determine quantas bombas desse tipo, né, operando com as condições calculadas anteriormente, podem ser associadas em série para recalcular uma altura barométrica de 40 metros. Calcule o potencial de acionamento do motor e o rendimento para cada uma delas. Então, o que acontece? Uma vez que a gente achou, né, a altura manométrica teórica e tendo, né, cadê? Ciência. Se eu clicar aqui, ele aumenta para mim. Aumenta. Então, com base, né? Beleza.
uma vez que a gente encontrar ali a altura manométrica teórica para ela, a gente vai saber mais ou menos quanto que ela recalca. Falta só a eficiência hidráulica dela. Que mais de informação lhe deu? Cadê a eficiência hidráulica? Ele faltando eficiência hidráulica aqui, ó. Z. Gustavo. Então, assume a eficiência hidráulica, tá? De 90%, tá? Para a bomba aqui, que aí você acharia a altura manométrica teórica para a bomba, e dela, com eficiência hidráulica, você acharia a altura manométrica que uma bomba ia te dar. E aí, se você tem uma que foi feito, né, para dar uma altura menor que esse 40, quantas bombas você precisar para recalcar mais que 40? Essa aqui é a ideia, tá? Então, você pegaria o 40, né, dividir para a altura manométrica, uma bomba ia te fornecer, e você vai achar um número, tem que ser um número, né, vamos dizer assim, inteiro, não vai ser fracionado, né, para a quantidade de bombas que você vai ter que colocar para atender a sua instalação. Por exemplo, se der 2,5, você vai precisar de 3 bombas, porque duas bombas não atende, não tem como meia bomba funcionar, então você precisa de 3, certo? E o rendimento total para cada bomba, você precisaria de eficiência hidráulica, que aí pode adotar como 0,90 aqui também. Tá? Vou até colocar aqui para não ter esse problema de novo. Exemplo, esse aqui já está salvo. Fecho. Este daqui já está salvo. Fecho, máquinas hidráulicas. Sobe, sobe, sobe. Máquinas de fluxo. Conteúdo. Esta lista aqui que é a lista do Gustavo. Não, ele deu aqui. Ah, não, é pro 2, né? Cadê? 2, 3, né? Faltou a hidráulica. Porque ele teria que dar a altura manométrica, não a eficiência hidráulica. Ele deve ter esquecido. Então, assume, né, que a hidráulica vai ser de 90. Certo? Lembra que o peso específico tá é 685, né, quilogramas força por metro cúbico. Então tem que transformar isso aqui depois para metros de coluna de água, para a gente pegar a altura e poder trabalhar com essa mesma altura aqui, tá? É chegar nos 40 metros aqui para o fluido. Então não precisa fazer transformada, é só passar para pressão em metros. O que mais? Isso. A potência é essa aí mesmo. Pega a altura manométrica, né, divide pela eficiência da bomba. No caso, vai ser as eficiências, né, volumétrica, hidráulica e a mecânica. A hidráulica eu coloquei como 0,90 também. E vou recolocar esses arquivos aí para vocês. Professor, Ah, eu tenho uma dúvida. Eu fiz a questão 1, aquele gráfico para olhar aquele coeficiente, que eu até esqueci o nome daquela letra grega, é o que para você... calcular o número de paletas. Eu olho na curva de baixo ou de cima? No meio das duas, No meio? aham, que a faixa Eu de olhei, umidade, né, tá entre a curva de cima e a curva de baixo. Então, você olha no meio. eu olhei na curva de baixo de tudo. Deu 8 paletas certinhas. É válido ou eu tenho que olhar um ponto mais alto? Dentro daquela região é válido, certo? Normalmente a gente faz o quê? A gente olha no meio, certo? Hum, Justamente porque durante a operação da bomba você vai ter flutuações na condição de operação dela. Então, vão depender do próprio processo de fabricação e coisas assim, né?
porque a palheta do rotor, às vezes, ela vai estar exatamente naquele ângulo que você pensou para sair. Na hora de fazer montagem pode ficar um pouquinho diferente, você pode ter também rugosidade na parede do rotor, que vai influenciar, então normalmente a gente coloca no meio para achar o efeito psi. E não na curva de baixo ou na curva de cima, a gente usa no meio. Tá? Mas se já Mas, fez com ele embaixo, pode deixar, certo? Mas no meio vai dar melhor. Tá? Mesmo tá, tendo exato no de baixo, né? O valor do meio é o que a gente acaba utilizando. E aí, achando o número de paletas, se você achar, por exemplo, deu 8 na de baixo, se troca para o meio e der 9,25, você usa 9. Certo? Que o número de paletas tem que ser um número de paletas inteiro. não, beleza, então. Ah, tá, tá, tá. Tem que ser a potência das duas bombas, tá? E, na verdade, o que vai acontecer? A altura manométrica que você vai utilizar aqui não vai ser a da instalação, né? Vai ser para as duas bombas. Você pega de uma, mas da outra para poder dar a sua potência. Pode ser que fique a potência maior, né? Mas aí você faz o cálculo para cada uma das bombas que você vai atender. Seria interessante perguntar o rendimento da associação, né? Mas deixa. Ou nada. Mais alguma coisa, gente? Não? Então tá bom, vou encerrar as gravações aqui. Você tem o gabarito dos exercícios? Tem, mas vocês têm que fazer ele para mim, não vou passar ele para vocês não, é para vocês me entregarem, tá? Aqui.